E se eu te dissesse que o Santo Graal já foi perseguido por reis, cavaleiros e exploradores por mais de 1000 anos? Um cálice sagrado que pode estar escondido bem debaixo dos nossos narizes, numa catedral na Espanha. Mas será que é real? O Santo Graal nasceu nas lendas celtas, ganhou vida nas histórias do rei Arthur e hoje representa o objetivo impossível que todos nós perseguimos. A Catedral de Valência jura ter o verdadeiro cálice, mas a ciência moderna pode estar prestes a revelar uma verdade chocante. Fique comigo nos próximos minutos e descubra se o maior mistério da história finalmente foi desvendado. O que aconteceria se você descobrisse que objetos tocados por Cristo ainda existem e que mensagens divinas podem não ter sido totalmente decifradas? Bem-vindo à nossa série especial Mistérios da Fé. Nos próximos 5 encontros, vamos mergulhar nos enigmas mais profundos e cativantes da cristandade. Juntos, iremos explorar. Mistério 1. O Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia e que, segundo lendas, também recebeu seu sangue na cruz. Mas, será que tem outro significado? Vamos descobrir. Mistério 2. O Sudário de Turim. Um lençol com a imagem misteriosa de um homem crucificado. Seria a verdadeira marca deixada pelo corpo de Jesus na ressurreição? Exames científicos já sugeriram diferentes hipóteses, mas ninguém conseguiu explicar como aquela figura foi impressa no tecido. Um enigma que resiste ao tempo. Mistério 3. A Lança do Destino. Também chamada de Lança de Longino, é a arma que perfurou o lado de Cristo na cruz. Diz a tradição que quem a possuísse teria poder absoluto. Imperadores e líderes de guerra afirmaram tê-la em mãos. Mas onde está a verdadeira lança? O mistério permanece. Mistério 4. Os Segredos de Fátima. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. Entre elas, profecias sobre guerras, perseguições à igreja e até visões apocalípticas. O Vaticano reconheceu parte dos segredos, mas até hoje muitos acreditam que nem tudo foi revelado. Mistério 5. Os Incorruptíveis. Corpos de santos e santas que, mesmo após séculos, não se deterioraram. Uma prova viva da fé que desafia qualquer explicação científica. Basta olhar para Santa Bernadette de Lourdes ou Santa Clara de Assis para perceber que o mistério é real. Por que mergulhar nesses mistérios nos é tão importante nos dias de hoje? Porque em um mundo cheio de incertezas, buscar essas histórias nos conecta a algo maior. Explorar esses enigmas não é apenas sobre satisfazer a curiosidade, é sobre encontrar inspiração, fortalecer nossa esperança e dar um novo sentido à nossa jornada. O que esta playlist vai te entregar? Não apenas fatos históricos e lendas, mas uma profunda reflexão sobre como a busca pelo sagrado pode nos transformar. Vamos analisar as teorias, visitar os locais onde essas relíquias poderiam estar e entender por que elas continuam a mover o coração de milhões de pessoas. Esta jornada vai te dar força para superar desafios e uma nova perspectiva sobre o poder da fé. Então, vamos começar com a busca mais lendária de todos os tempos: a caçada ao Santo Graal. Por séculos, ele tem sido o objeto da mais fervorosa busca da humanidade, símbolo de pureza, milagres e poder divino. O Santo Graal seria apenas o cálice da última ceia. Para a maioria, ele é o cálice sagrado usado por Jesus na última ceia, o mesmo que recolheu seu sangue na crucificação. Uma relíquia que concederia vida eterna. Mas e se a maior história já contada escondesse um segredo ainda maior? E se o Santo Graal não for um objeto, mas sim uma pessoa, uma linhagem? Prepare-se para uma jornada que desafia 2 milênios de fé. Hoje, vamos analisar uma das teorias mais controversas e fascinantes da história. A ideia de que o verdadeiro Graal é o sangue real, a linhagem sagrada de Jesus de Nazaré e Maria Madalena. A base dessa teoria está em um jogo de palavras. Seus proponentes foram popularizados por livros como O Santo Graal e A Linhagem Sagrada, e o fenômeno global, o Código da Vinci. A teoria propõe que Jesus e Maria Madalena não eram apenas mestre e discípula, mas marido e mulher. Após a crucificação, uma Maria Madalena teria fugido da Terra Santa, buscando refúgio na Gália, a atual França.
Lá sua descendência teria se misturado à nobreza local, dando origem à dinastia merovíngia. Nos evangelhos, Maria Madalena tem uma enorme proeminência. Ela está aos pés da cruz e é a primeira testemunha da ressurreição, a escolhida para anunciar a boa nova aos outros discípulos. A teoria ganha força com os evangelhos gnósticos, textos proibidos pela Igreja. O Evangelho de Filipe a descreve como koinonos de Jesus, ou companheira. O mesmo texto afirma que Jesus a beijava frequentemente. Apesar de sedutora, a maioria dos historiadores e teólogos rejeita essa teoria. Eles apontam a total ausência de evidências históricas diretas e contemporâneas. A linguagem dos textos gnósticos é altamente simbólica, não literal. O beijo, por exemplo, poderia simbolizar a transmissão de conhecimento secreto. Mas existe uma outra teoria que aparenta ser um dos elos mais importantes desta história. É o Priorado de Sião. A história conta que o Priorado de Sião foi formado para proteger a linhagem sagrada de Jesus Cristo, da Igreja Católica, que temia a ameaça ao seu poder. Para a Igreja, esta terrível verdade minaria fatalmente a autoridade e a fabulosa riqueza do papado. Segundo o livro de Dan Brown, este sugeriu que Jesus e Maria Madalena tiveram uma filha chamada Sara, baseando-se em outros livros e textos apócrifos. Seus descendentes foram os reis merovíngios depostos no século VIII, depois da morte de Jesus, que governaram grande parte da França, Alemanha e Suíça modernas. Mais sobre o Priorado de Sião, que foi fundado em Jerusalém após a Primeira Cruzada, analisaremos com mais profundidade no vídeo 2 sobre o Santo Graal. Então temos, de um lado, uma história que resgata Maria Madalena e a coloca no centro. Do outro, o cálice sagrado da Santa Ceia. Não existe um consenso acadêmico e a falta de provas sobre o Priorado Sião são concretas. Talvez sua relevância não esteja na veracidade, mas em seu impacto cultural. Ela nos mostra um desejo de questionar narrativas e de dar mais espaço à importância de Maria Madalena para a fé cristã. De qualquer modo, o mistério do Graal, cálice ou linhagem persiste até os nossos dias porque ele nos fascina. A busca pelo Graal continua e a nossa busca também. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda pelos corredores do tempo. Agora é a sua vez. Ajude esta mensagem a encontrar outros exploradores. Deixe o seu like para que o algoritmo entenda que mistérios como este merecem ser vistos. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também adora desvendar os grandes segredos da fé e da história. E o mais importante, se você não quer perder nenhuma pista da nossa próxima investigação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Continuaremos a mergulhar nos temas mais relevantes, profundos e, sim, por vezes picantes, porque a busca pela verdade não teme a controvérsia. Fiquem atentos. A próxima revelação está mais perto do que você imagina no segundo episódio sobre o Santo Graal. Para ir mais fundo, preparamos um e-book gratuito, O Código do Santo Graal, com todos os detalhes desta história. O link para baixar está na descrição. Apoie o canal e aprofunde-se. Confira os links que selecionamos na descrição. Lá, você encontrará os livros essenciais que basearam nossa pesquisa, como o Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Temos também links para réplicas do Cálice Sagrado e joias simbólicas, como a Cruz Templária, para você carregar um pedaço deste mistério consigo. Ao adquirir através dos nossos links, você apoia o canal sem nenhum custo adicional. Obrigado por nos acompanhar.